Você já parou no semáforo, olhou para o lado e pensou: quem ganha mais? Eu ou aquele cara ali pedindo moeda? Respira, porque a resposta não é confortável. E pior, ela revela um jogo que você está jogando sem nem perceber. Um jogo sujo, um jogo silencioso, um jogo que separa quem vive no limite de quem aprende a explorar o sistema. Hoje você vai encarar uma verdade que a escola nunca te contou. Em muitos casos, o pedinte no sinal entende melhor o fluxo do dinheiro do que o professor formado, concursado e respeitado. E se isso te incomoda, é porque já começou a fazer sentido. Meu nome é Santiago, eu sou o seu gestor de superávit. O sistema te ensinou a respeitar o diploma, mas nunca te ensinou a respeitar o fluxo de caixa. Te ensinaram que estudar, trabalhar e ser honesto era o caminho seguro, mas esqueceram de te dizer que segurança não paga liberdade. Segurança paga contas, e às vezes nem isso. Enquanto você acredita que esforço gera recompensa, existe um outro grupo operando em silêncio, explorando o comportamento humano, timing, emoção e oportunidade. E esse grupo não está dentro da universidade. Ele está no sinal, na rua, no improviso, onde o dinheiro troca de mãos mais rápido do que qualquer aula de economia consegue explicar. Você olha para o professor e vê estabilidade, salário fixo, respeito social, uma rotina previsível. Agora olha para o pedinte. Caos, incerteza, exposição. Mas é aqui que o jogo vira, porque o professor vende tempo por dinheiro. Já o pedinte vende percepção por dinheiro. E percepção, no mundo real, pode ser muito mais lucrativa do que conhecimento técnico. Isso dói de admitir, mas a verdade raramente é confortável. Vamos desmontar essa ilusão juntos. O professor passa anos estudando, se forma, entra em um sistema engessado e começa a trocar horas por um salário fixo. Ele ganha X por mês. Não importa se ele é excelente ou mediano. Não importa se ele muda vidas ou apenas repete conteúdo. O teto está lá, definido, controlado, limitado. Já o pedinte não tem teto. Ele opera em um mercado emocional aberto. Ele não tem salário, ele tem fluxo. E fluxo não tem limite. Enquanto você está preso a um valor mensal, o pedinte está explorando variáveis, movimento de carros, horário de pico, emoção do motorista, clima, aparência, história. Ele está testando, ajustando, aprendendo. Ele não sabe o que é marketing, mas ele vive marketing. Ele não estudou comportamento humano, mas ele explora comportamento humano todos os dias. Ele não fez curso de vendas, mas ele vende empatia em tempo real. Agora presta atenção nisso. Um professor médio no Brasil pode ganhar entre R$2 e R$5.000 por mês. Dividido por 22 dias úteis, estamos falando de algo entre R$90 e R$230 por dia. Agora pensa no pedinte. Se ele recebe R$2 de cada carro e aborda 100 carros por dia, já são R$200. Isso sem contar dias melhores, doações maiores, histórias que convertem mais. Em alguns pontos, esse número dobra, triplica, e ninguém te conta isso. Mas calma, não é sobre romantizar a rua, é sobre entender o jogo. O pedinte não está ganhando porque pede, ele está ganhando porque entende algo que você ignora. Dinheiro não é pago por esforço, é pago por percepção de valor naquele momento específico. E isso muda tudo. O professor ensina conteúdo, o pedinte ativa a emoção. E emoção vem de mais do que lógica. Você pode ter o melhor argumento do mundo, mas se não gerar emoção, ninguém compra. O pedinte gera desconforto, culpa, empatia, urgência. Ele força uma decisão. E decisão rápida gera dinheiro. Enquanto isso, o professor está explicando equação, gramática, história, esperando que o valor seja reconhecido no longo prazo. Só que o sistema não recompensa o longo prazo de quem não controla o fluxo. Ele recompensa quem captura a atenção agora. Aqui entra o ponto mais perigoso de todos. Você foi treinado para valorizar esforço visível, horas trabalhadas, diploma na parede, cansaço no final do dia. Mas o mercado não paga esforço. O mercado paga resultado percebido. E percepção pode ser manipulada. O pedinte entende isso intuitivamente. Ele sabe que a aparência influencia. Um curativo falso, uma história bem contada, um olhar triste, tudo isso aumenta a conversão. Parece cruel? É,
mas é real. E enquanto você ignora isso por questões morais, outros exploram isso por necessidade ou estratégia. Agora me responde com sinceridade. Você está sendo pago pelo seu conhecimento ou pela forma como ele é percebido? Porque se ninguém vê valor no que você faz, você pode ser o melhor do mundo e ainda assim ganhar menos do que alguém que domina a percepção. O sistema te vendeu a ideia de que dignidade está ligada ao tipo de trabalho, mas o dinheiro não segue dignidade, ele segue atenção, ele segue emoção, ele segue urgência. E quem entende isso, joga em outro nível. O professor depende de orçamento público, regras institucionais, políticas educacionais. O pedinte depende do fluxo da rua. Um é controlado, o outro é adaptável. E adaptabilidade, no jogo do dinheiro, vale mais do que estabilidade. Você foi condicionado a evitar o risco, mas o risco é justamente onde o dinheiro escapa do controle do sistema. O professor vive protegido, ilimitado. O pedinte vive exposto e potencialmente ilimitado. Não é sobre qual vida é melhor, é sobre qual jogo gera mais dinheiro. Existe um padrão aqui que você precisa enxergar. Quem controla a atenção, controla o dinheiro. O pedinte disputa a atenção diretamente, o professor disputa a atenção indiretamente e perde para celular, redes sociais, distrações. Isso não é opinião, é comportamento humano. Agora imagina se o professor entendesse isso. Se ele soubesse capturar a atenção, gerar emoção, vender conhecimento como algo urgente, ele não estaria limitado ao salário, ele estaria criando escala. Mas a maioria nunca aprende isso. Porque o sistema não quer que você aprenda. Ele quer você previsível, quer você estável, quer você dependente. Porque pessoas previsíveis são fáceis de controlar. Pessoas que entendem o jogo são perigosas. O pedinte não é previsível. Ele muda a abordagem, testa a frase, ajusta a postura. Ele aprende rápido porque precisa sobreviver. E necessidade acelera aprendizado. Enquanto você espera o curso perfeito, ele já está na 10ª versão da estratégia dele. E aqui está a parte mais desconfortável. Talvez você não esteja ganhando pouco porque o sistema é injusto. Talvez você esteja ganhando pouco porque ainda joga pelas regras erradas. Você quer estabilidade. O jogo quer movimento. Você quer reconhecimento. O jogo quer atenção. Você quer segurança. O jogo recompensa risco calculado. O professor segue regras. O pedinte explora brechas. E no mundo real, quem explora brechas quase sempre ganha mais. Isso significa que você deve largar tudo e ir para a rua? Não. Significa que você precisa parar de pensar como funcionário e começar a pensar como alguém que entende comportamento. Dinheiro é consequência de influência. Influência é consequência de atenção. E atenção é conquistada, não concedida. O pedinte não espera alguém dar atenção para ele. Ele invade o espaço, ele interrompe, ele força a interação. E isso, no marketing moderno, tem nome: interrupção estratégica. Enquanto isso, o professor espera que o aluno preste atenção. E esperar atenção é o jeito mais rápido de perder dinheiro. Você começa a perceber o padrão? Não é sobre profissão, é sobre modelo mental, é sobre como você enxerga o jogo. Existem professores ricos, existem pedintes quebrados, mas existe um padrão invisível que separa os dois: quem entende fluxo versus quem depende de estrutura. Se você depende de estrutura, você aceita limites. Se você entende fluxo, você cria oportunidades. O pedinte vive de fluxo, o professor vive de estrutura. E fluxo, quando bem explorado, escala. Estrutura, limita. Agora imagina aplicar isso na sua vida. Em vez de apenas trabalhar, você começa a observar comportamento. Em vez de apenas executar, você começa a testar. Em vez de esperar reconhecimento, você cria percepção. Você para de ser invisível no jogo e começa a manipular as regras dele. Porque no final das contas, ninguém está sendo pago pelo que faz, está sendo pago pelo impacto percebido do que faz. E impacto percebido pode ser amplificado. O pedinte faz isso com um papelão e uma história. Você tem internet, tecnologia, conhecimento e ainda assim não faz. Isso não é falta de oportunidade, é falta de visão. Dica do seu gestor: quem entende comportamento humano nunca depende de salário, ele cria renda. Agora segura essa: o sistema não quer que você pense assim,
porque se você pensar, você sai da média, e a média sustenta o sistema. A média trabalha, consome, se endivida e repete. O jogo precisa disso, mas você não precisa. Você pode continuar acreditando que esforço é tudo, ou pode começar a estudar como o dinheiro realmente se move. Você pode continuar sendo o professor preso ao salário, ou pode aprender com o pedinte que domina o fluxo. Não é sobre profissão, é sobre mentalidade. E mentalidade, diferente de diploma, pode ser mudada hoje mesmo. Agora você entende por que essa comparação incomoda tanto? Porque ela destrói a narrativa confortável que te mantinha obediente. E quando a narrativa quebra, o jogo aparece. Se você chegou até aqui, deixe seu like e se inscreve, pois já percebeu que não é sobre quem é melhor, é sobre quem entende mais. E entender o jogo muda tudo. Se você quer continuar sendo parte da manada, ignore isso. Mas se você quer jogar em outro nível, comece a observar o mundo como ele realmente é. Porque no jogo sujo do dinheiro, ganha quem enxerga o que os outros ignoram. E agora você viu. Então me diz, você ainda acha que o problema é o quanto você ganha? Ou já percebeu que o problema é como você joga?